abençoe a todos. Bom dia. Good morning. Feliz sábado. Feliz Happy Sabbath. I want to thank heaven for letting us borrow the choir. Eu quero agradecer os céus por nos permitir ter o coral de vocês emprestado. Wasn't that beautiful? Não foi lindo isso aqui? I was standing just on the other side of this wall and it sounded like there was a room full of angels. Eu estava ali atrás daquela paredinha e soava como se tivesse uma sala cheia de anjos. It's a blessing to visit your church again. É uma bênção visitar esta igreja novamente. I was here maybe 2017. Eu estive aqui, acho que foi no ano de 2017. And so I recognize a few familiar faces. Tem alguns rostinhos familiares que eu reconheço. But thank you for having me back. Mas muito obrigado por me trazer de volta aqui. I hope and pray A minha esperança, a minha oração that you will come out to some of these meetings over this week. é que vocês venham também para as outras reuniões nessa semana, que vocês saiam daqui. Do you feel like we are living in interesting times? Vocês acham que a gente está vivendo numa época interessante? Yes? Sim ou não? Does it seem like it's going to get worse? Parece que as coisas vão ficar piores, sim ou não? Yes. This is one of the things that I feel passionate about in our ministry. E é uma das coisas pelas quais eu tenho mais paixão em nosso ministério. I think that there is going to be a rough road ahead. Eu acho que a estrada vai ficar cada vez mais difícil. And we need to learn how to see the world through this book. E precisamos aprender como ver o mundo por meio da lente destes livros. That means what you watch, Isso significa aquilo que você assiste, what you play with, aquilo com que você joga, all those things. todas essas coisas. We have beautiful advice in this book. Temos um conselho muito lindo neste livro aqui. And so, for those of you that don't know our ministry, Para vocês que não conhecem talvez o meu ministério, we have a passion for the young people, nós temos uma paixão pelos jovens, just like you guys. assim como vocês. We have a passion Temos uma paixão to take the modern things of this world de pegar as coisas modernas desse mundo and to filter them through the Bible e filtrá-las por meio da Bíblia. and help our young people E ajudar nossos jovens and old e os velhos to também, be able to see clearly para que consigam ver claramente what God wants us to be during this time. o que Deus quer que nós sejamos durante essa época em que vivemos. Let's pray. Vamos orar. Dear gracious Heavenly Father, Lord, Querido Pai Celeste, this is your hour. Senhor, este momento é teu. This is your time. É o teu momento, Senhor. Lord, I don't have any words to say, Eu não tenho palavras aqui para dizer, but you do. mas o Senhor tem. So I ask that you put your words in my mouth, Então eu te peço que coloque as tuas palavras em minha boca, that we may hear this message clearly. para que possamos ouvir esta mensagem claramente. But Lord, not only that we hear it, Mas além de ouvi-la, Senhor, but that we also do it. que também a pratiquemos. We love you and thank you. Nós te amamos e te agradecemos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I chose to talk about this particular subject Eu escolhi falar sobre esse tema específico, because in the church in North America, porque na igreja lá nos Estados Unidos, we have a very hot topic being discussed in our church right now. temos um tema bastante polêmico sendo tratado na nossa igreja atualmente. There were some things that were said from the pulpit Teve coisas que foram ditas do púlpito, that some people did not agree with, com as quais algumas pessoas não concordaram, and as this is expanding, e isso está se espalhando. a lot of us in ministry have been paying attention to how people are acting Muitos de nós no ministério estão prestando atenção em como as pessoas estão agindo, and it breaks my heart. e meu coração está se partindo. Brothers and sisters, we are a family. Nós somos uma família, irmãos. We have a beautiful model of Christian behavior. Temos um modelo lindo de conduta cristã. This church has been blessed with so much information. Essa igreja tem sido abençoada com tanta informação. We need Nós to precisamos act
like what we believe. Nós precisamos agir conforme aquilo que cremos. We have a saying in the United States, practice what you preach. Temos um ditado que diz: viva o que você prega. Live out your faith. Viva a fé que você professa ter. And when people meet you, E quando as pessoas se encontrarem com você, do they see what you believe? será que elas veem em você aquilo que você acredita? Even when no one's looking, Mesmo quando ninguém está olhando, do you see a true Christian? você vê um cristão verdadeiro? This is not a new topic. Esse tema não é novo. Even in Jesus' day, Mesmo nos dias de Cristo, there was a major disconnect havia uma grande desconexão between the religious leaders of the day entre os líderes religiosos daqueles dias and what they actually really truly believed in their hearts. e o que eles realmente acreditavam em seu coração. Listen to what Matthew 23:3 says. Olha só o que diz Mateus 23:3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. This was a problem even way back in Jesus' day. Esse problema vem desde os tempos de Cristo. How many of you parents out there Quantos pais aqui, levantem as mãos, have heard this before? já ouviram isso? Do as I say, don't do as I do. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Do you have that saying here? Tem esse ditado aqui em português, né? Yes? Sim. My children Meus filhos are constantly reminding me, estão o tempo inteiro me lembrando. Dad, you're the teacher. Pai, o senhor é o professor. We do what you do. A gente faz o que o senhor fizer. And I have to be aware of these things as well. E eu tenho que estar ciente dessas coisas também. Listen to what James 1:22 says. Em Tiago 1:22 nós lemos: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. We live in the age of deception. Nós vivemos numa era do engano, da decepção. Some of the things that we are going to discuss over this week are some of these technologies that we have in our world, Algumas das coisas que vamos discutir essa semana são tecnologias deste mundo, such as AI. como a inteligência artificial. We are getting so close to not being able to tell what is real and what is not real. A gente está chegando muito perto ao ponto de não podermos distinguir mais o que é verdadeiro do que é falso. But even back in the days that this was written, Mas mesmo na época em que isso foi escrito, it says, don't deceive yourself. diz: não vos enganais a vós mesmos. When you read the Bible, Quando nós lemos a Bíblia, do you do what it says? será que você faz aquilo que a Bíblia diz para fazer? What would be the point of this book Qual é o propósito deste livro, então, if we didn't need to do it? se a gente não tivesse que praticar nada do que está escrito aqui? This is an example book Esse livro é um livro que deveria ser o nosso modelo, um exemplo of everyone that's lived on this planet para todos os que já viveram nesse planeta, and how some have followed God and some have not. para analisarmos como alguns seguiram a Deus e outros não. You can clearly see what happens E agora a gente pode claramente ver o que acontece when people do not follow God quando algumas pessoas decidem não seguir a Deus or the advice of this book. ou os conselhos deste livro. But what I want to challenge you this week Mas o meu desafio para vocês esta semana is do the things that you have in your life. é: pratique as coisas que você tem na sua vida, Speak according to this book. fale conforme este livro aqui ensina. To the law and to the testimony, because if it does not speak to the law and to the testimony, A lei e ao testemunho, porque se eles não falarem acerca destas coisas, it is because there is no light in it. é porque não há luz neles. Listen to what 1 Timothy 4:12 says. Olha o que diz 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. You are the example. Nós somos o exemplo. Whether you like it or not, the world is watching you. Quer gostemos ou não, o mundo nos está vendo. How many times have you seen in the media them making fun of Christianity? Quantas vezes você já viu na mídia as pessoas zombando do cristianismo? How many movies have made fun of Christianity? Quantos filmes já zombaram do cristianismo? How do you respond to that? Como que a gente reage a essa situação?
You know, I have an online ministry that we work with. Eu tenho um ministério online com o qual nós trabalhamos We put a lot of things out on YouTube, e a gente lança muitas coisas no YouTube. and there are a lot of people that randomly stumble across our videos. E tem muita gente que aleatoriamente se depara com os nossos vídeos. If you read the comments, Se a gente passa a ler os comentários, you will see people hate everything we say, a gente vai ver pessoas odiando muitas das coisas que nós dissemos, making fun of us, zombando de nós, telling us that we're crazy. dizendo que nós somos loucos. And do you know, E vocês sabiam there are people that watch every single video we put out. que tem gente que assiste cada vídeo que a gente publica? We have 500 videos, Já temos 500 vídeos. and every single time we play a video, E cada vez que a gente reproduz um vídeo, they're hating on our video. eles estão odiando nossos vídeos. Now, would you spend 500 hours watching things you don't like? Você passaria 500 horas vendo coisas de que não gosta? I wouldn't. Eu não. So there must be a reason why that person's there. Então deve haver um motivo pelo qual essa pessoa está ali. And every time that this one individual would write some terrible comment to E us, todas as vezes que essa pessoa escreve um comentário terrível para nós, we would respond a gente and responde say, "We're glad that you're here. dizendo: estamos felizes que você voltou. We ao love nosso you, canal. Nós te amamos. and please E por favor, feel free to ask us any question you'd like, sinta-se à vontade para nos fazer qualquer pergunta que você tenha. and we'll do our best to answer that." E faremos o nosso melhor para respondê-la. Would you believe after 1 year of hating everything we said, Você acredita que depois de um ano de essa pessoa estar odiando tudo que a gente publicava, we got a message? finalmente recebemos uma mensagem? What church do you go to? Qual é a igreja que vocês frequentam? I would like to worship with people like you. Eu gostaria de adorar com pessoas como vocês. Even if people hate you for what you're doing, Mesmo se as pessoas odiarem você pelo que você faz, they're watching you. eles estão vendo você. You're the example. Você é o exemplo. Do you respond with love? Você responde com amor? Read what Philippians 2:14 and 15 says. Filipenses 2, de 14 a 16 diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. You know, it's a beautiful thing to be a shining light to the world. É muito lindo você ser uma luz que resplandece para o mundo. But I thought it was beautiful in this verse Mas nesse versículo aqui, o que é mais bonito para mim that Paul was writing and saying, "Don't complain. é que Paulo está escrevendo e diz: não murmurem, You will be a child of God." você vai ser um filho de Deus. Do you remember you are a child of God? Você se lembra que você é um filho de Deus? And whatever you do E o que quer que você faça, reflects on God. reflete em Deus. If I wanted to run a race Se eu quisesse fazer uma corrida, uma maratona, and I was going to pick a trainer, e eu fosse escolher um treinador, which trainer would you choose? qual treinador eu escolheria? Yes? Qual dos dois? Why? Por que que a gente escolheria aquele? They both could be excellent in exercise, Ambos podem ser excelentes no exercício, but there's something about looking at somebody and thinking that they believe in what they're doing. mas tem algo, se a gente olha para alguém e a gente começa a acreditar naquilo que ele está fazendo. Let me put it this way. What if I wanted to invest money? De outra maneira, eu queria falar, se eu quisesse investir dinheiro, por exemplo, Who would you choose? quem você escolheria? The person that looks like they have success A pessoa que parece que tem sucesso or a homeless person? ou um mendigo da rua? Why are we wanting to choose people that believe what they're teaching? Por que que a gente quer escolher as pessoas que creem naquilo que ensina? Look at this interesting article. Olha só esse artigo, que interessante. In Forbes magazine, Na revista Forbes, they were discussing this next generation called Generation Alpha. eles estavam tratando dessa próxima geração que se chama geração Alpha. Now, Generation Alpha is made up of almost 2 billion people. Quase 2 bilhões de pessoas compõem a geração Alpha. It is the largest generation that we have. É a maior geração que nós temos. And look at how the marketers of the world
E olha como as pessoas que trabalham no marketing do mundo are trying to understand this generation's wants and desires. estão tentando entender os desejos, as vontades dessa geração. This is what it said. They trust influencers. Diz o seguinte, essa geração confia nos influenciadores. You can read it. Os jovens consumidores costumam buscar ideias e conselhos de pessoas reais, seja de seus amigos online ou de alguém que está promovendo uma marca. Um estudo revelou que 55% das crianças querem comprar algo se seu youtuber ou estrela do Instagram favorito estiver usando, vestindo ou consumindo. E 49% das crianças confiam nos influenciadores tanto quanto em sua própria família e amigos quando se trata de recomendações de produtos. Now, these are some of the most successful people in the world. Aqui são as pessoas, algumas das mais bem-sucedidas do mundo. Looking at a study Analisando um estudo that says this next generation, que diz que essa próxima geração, 50% of them 50% dela believe influencers like they believe their family. crê nos influenciadores assim como crê And nas look suas at what the famílias. article concludes. E olha qual é a conclusão do artigo. A geração alfa é o novo rosto à mesa. As empresas terão que desenvolver estratégias que estejam alinhadas com os gostos dessa geração especial. Quando se trata de alcançar a geração alfa, uma geração que é fortemente impactada por conteúdos genuínos e relacionáveis, o marketing de influenciadores é rei. As marcas podem estabelecer relacionamentos autênticos e confiança com a geração alfa ao se associar a influenciadores que compartilham os interesses e valores desse grupo distinto. Now, isn't that interesting? Não é interessante isso? That we live in a day and age where everything is becoming fake. Nós vivemos numa era onde tudo está se tornando falso, AI is confusing everything. a inteligência artificial está confundindo a gente, And what the next generation wants the most e o que a próxima geração mais quer na vida is authentic people. é pessoas autênticas. Do you realize Já perceberam it isn't just the Bible? que não é somente a The Bíblia. world O mundo is wanting authentic people. quer pessoas autênticas. Do you really believe what you listen to in church? Você realmente acredita naquilo que você escuta quando vem à igreja? When you leave the church, Quando você sai daqui, do you really live the life você vive a vida that you spend time in here learning about? semelhante àquilo com que você ouviu aqui? How about divorce? E quanto ao divórcio? Don't you think Você não acha that we inside of this beautiful church have a lot of information about what would make a successful marriage? que nós, dentro dessa linda igreja, temos muitas informações sobre como ter um casamento bem-sucedido? And I remember hearing lots of statistics E eu me lembro de ouvir muita estatística that the divorce rate inside the church is no different than outside of the church. que a taxa de divórcio dentro da igreja já não é mais diferente daquela fora da igreja. So I wanted to fact check that. Então eu fui confirmar esses fatos. And do you know that's actually not true? E sabia que não é verdade? Let me show you. E eu vou mostrar para vocês. This particular study Esse estudo específico said that inside of the church, if the members of the household believe in God and go to church, diz que se os membros de um lar creem em Deus e vão à igreja, they're 35% less likely to divorce eles têm 35% menos probabilidade de se divorciar than if people don't have a religious belief. do que aquelas pessoas que não têm nenhuma crença religiosa. And this is a study that came out E esse foi um dos estudos que foram from publicados Pew Research. da Pew Research. Yes. And I want to show you that there is a Protestant evangelical. Aqui tem os evangélicos protestantes. Notice 50% of marriages stay together. 55% dos matrimônios permanecem unidos. And when they looked at it, only 14% got divorced. E somente 14% se divorciaram. That was 1 in 4. Em cada 4. And the world has about a 50% chance. E o mundo tem cerca de 50% de probabilidade de entrar So em divórcio. having God a part of your marriage is a major plus in your marriage staying together. Então, ter Deus no seu casamento é um grande adendo para fazer com que o seu casamento permaneça So firme. I wanted to see, do we in the Adventist church have any difference? Será que nós, na Igreja Adventista, temos alguma estatística diferente? This comes from our Adventist website.
E aqui vem do site da Igreja Adventista, and this is what it says. e o resultado é o seguinte: foram compilados a partir de dados coletados em 93 e 94 na União do Pacífico, 996 entrevistados, na União Colômbia 676 e em toda a divisão norte-americana através do instrumento de estudo da família adventista, 1.350 entrevistados. Um em cada 4 entrevistados relatou ter se divorciado em algum momento de sua vida. Pelo menos 272 a cada 1.000 casamentos adventistas terminaram em divórcio. So do you see the evidence even inside of our church As evidências mesmo dentro de nossa igreja shows you that if you make God a part of your relationship, nos mostram que se nós colocamos Deus como parte de nosso relacionamento, you will dramatically increase your likelihood of that marriage being successful. nós vamos aumentar drasticamente a probabilidade de nosso casamento ser bem-sucedido. I found this really interesting that we in the Adventist church have a lower percentage even than the Lutherans and the Nazarenes. They have lower percentage. Yes, oh, sorry. They have lower than the Adventist church, Para yes. mim é interessante que os luteranos e os nazarenos têm um percentual ainda mais baixo que os adventistas de divórcio em And seus so, matrimônios. what that tells me O que isso me diz é o seguinte: is that we shouldn't pride ourselves so much on so much of the truth that we know. que a gente não deve ficar se orgulhando muito de tanta verdade que Because conhecemos. even just knowing that truth Porque somente saber a verdade doesn't make us the best. não nos torna os melhores. We need to be able to live it. Precisamos ser capazes de viver a verdade. And I tell you this E eu conto para vocês essas coisas because I want to share with you even in my own marriage. porque eu quero compartilhar com vocês mesmo no meu próprio casamento. I love my wife. Eu amo minha esposa. I've known her my whole life. Eu a conheço a vida inteira. She's a big reason why I'm even back inside the church. E ela é um grande motivo pelo qual eu voltei para a igreja. And I work in a ministry. E eu trabalho no ministério. I'm constantly doing things for God. Estou o tempo inteiro fazendo coisas para Deus. And I have children, E eu tenho filhos, 12 and 14 years old. 12 e 14 anos de idade. And they're at that age where there's lots of activities that they've gotten involved in. Estão nessa fase que tem muitas atividades em que eles se envolvem. So I feel like all I do is drive the kids around. E parece que tudo que eu faço é dirigir os meus filhos para cá e para lá. And I work very hard in our ministry. E eu trabalho duro no meu ministério. But let me tell you something that became a problem in my own ministry. Mas I mean, my own marriage. Tem uma coisa que se tornou um problema no meu próprio casamento. I was so busy Eu estava tão ocupado that I would come home, que eu chegava em casa, spend a few minutes with my wife, passava alguns minutos com a minha esposa, play with the kids, brincava um pouquinho com os filhos and then lay down in bed e me deitava na cama. only to pull out my cell phone Somente tirava meu celular and for an hour sit there and look at messages e por horas ficava ali analisando algumas mensagens. and not talk to my wife. E não conversava com a minha esposa. Let me tell you what happens Deixa eu contar para vocês o que acontece. if you have a car Se você tem um carro and you do not do maintenance on your car. e se você não faz nenhum trabalho de manutenção nesse carro, You don't change the oil, você não troca o óleo, you don't check the tire pressure, você não checa a pressão dos pneus, eventually finalmente your wheels will fall off your car. as rodas vão sair do carro. Brothers and sisters, I even had to take a step back Meus irmãos, eu tive que dar um passo para trás and learn these lessons e aprender essas lições of spending spiritual time with my de wife, passar um tempo com coisas espirituais com a minha esposa, not wasting it on the things of this world that don't mean anything. sem ficar desperdiçando o tempo com as coisas desse mundo que não representam nada. In the big picture, who cares about all of those Facebook messages? Sabe, nesse grande quadro da vida que vivemos, quem se importa com essas mensagens do Facebook? When God has given you a lovely mate Quando Deus te deu uma companheira maravilhosa to share life with. com quem partilhar a vida. Do you spend quality time with your Você wife passa tempo de qualidade com sua or esposa your husband? ou com seu marido? Don't let the things of this world Não permita que as coisas deste mundo crowd out, crowd out não permita que as coisas desse mundo engulam the time that you would spend sufoquem o with tempo each other. com que você passe um com o outro. Because I believe, Porque eu creio, just like back in the Garden of Eden, assim como lá na época do Jardim do Éden, when the angels came and walked and talked with Adam and Eve, quando os anjos vieram e conversaram com Adão e Eva, when Jesus came down and walked and talked with Adam and Eve, quando Jesus vinha e caminhava e falava com Adão e Eva and he told them not to separate, e disse para eles não se separem, because there was a deceiver porque havia um enganador that is coming que está vindo to deceive you.
para enganar And vocês. what happened? E adivinha o que aconteceu? Eve separated from her husband. Eva se separou do seu We marido. need each other Precisamos um do to make outro it through these end times. para poder passar por esse tempo do fim. Make sure you're spending quality time Certifique-se de passar tempo de qualidade in your marriage. com sua esposa, com seu marido no seu casamento. Listen to what 1 Peter 2:7 says. 1 Pedro 2,7 diz: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. The cornerstone A pedra da esquina is Jesus. é Jesus. If you make Jesus the cornerstone in your relationship, Se você faz de Jesus a pedra de esquina no seu relacionamento, it will strengthen your building. isso vai fortalecer You know, I had to o seu look this prédio, up. a sua construção. E eu fui analisar I wanted to know, what is a cornerstone? o que é uma pedra de esquina. Why is this reference right here? Por que temos essa referência aqui? This is what the internet told me about the cornerstone. E eu achei na internet isso sobre pedra de esquina. It's the stone that keeps all of the other stones together and is the strength from them falling apart. É a pedra que mantém todas as outras unidas e é a força que evita com que as coisas se despedacem. Isn't that beautiful imagery? Não é uma imagem bonita? A stone that will keep you together Uma pedra que vai manter vocês unidos and keep your relationship from falling apart. e evitar com que seu relacionamento se despedace. What if I wanted to share truth with someone out in the world? E se eu quisesse partilhar da verdade com alguém aí de fora do mundo? Is there a way to share truth? Existe uma maneira de partilhar essa verdade? Because the people that are standing there with signs Porque as pessoas que estão ali com esses cartazes that say destruction is coming, dizendo a destruição está vindo, that's true. isso é verdade. But is there a problem in the way that we share it? Mas será que tem algum problema com a maneira com a qual nós partilhamos a verdade? Is truth just truth? Será que a verdade simplesmente é a verdade e pronto? Or is there a science to it? Ou existe uma ciência por trás da You verdade? see, Jesus told us Jesus nos disse that the kingdom of heaven is like a seed. que o reino dos céus é como uma semente. I love seeds. Eu amo sementes. I'm the type of person that if I eat a really yummy piece of fruit, Eu sou o tipo de pessoa que se eu como uma fruta bem gostosa, I put the seed in my pocket. eu guardo a semente no bolso. My wife is constantly getting after me. A minha esposa está o tempo todo atrás de mim por causa disso. We're putting our clothes in the laundry bin, Porque ela coloca a minha roupa lá na lavanderia, né? and Na seeds máquina de are lavar. coming out of my pockets. E as sementes começam a sair dos meus bolsos. But I like to grow things. Mas eu gosto de cultivar I coisas. like the art of playing with plants Eu gosto da arte de brincar com as because there's plantinhas. so many spiritual truths about it. Porque tem muitas verdades espirituais por trás disso. You cannot just put any seed anywhere on any piece of ground. Não se pode colocar qualquer semente em qualquer lugar, em qualquer tipo de solo. What do you have to do? O que a gente tem que fazer? You have to prepare the ground. Precisamos preparar o solo. You have to know what grows, Precisamos saber o que é que when cresce, it grows, quando cresce, how it grows. como ela cresce. There's a lot of information that you need to know about that seed. Tem muita informação que nós precisamos saber acerca daquela semente. But here's something that's amazing. Mas tem uma coisa que é incrível. If you leave a seed on the table, Se a gente deixa uma semente aqui em cima da mesa, will it ever grow? será que ela vai crescer? No. Não. You have to put it in the ground. Precisamos colocá-la no solo. And once you put it in the ground, E uma vez no solo, do you have control over it growing? temos controle sobre o seu crescimento? Can you make that seed pop out? Podemos fazer com que essa semente agora germine? That's God's job. Não, agora é a função de Deus. Remember this. Lembrem-se disso. When we share truth, Quando nós partilhamos a verdade, the Holy Spirit's job a função do Espírito Santo is to make that plant grow. é fazer com que aquela We can plantinha help cresça. A gente pode By ajudar. watering it, Regando, by helping take care of it, cuidando dela. but we don't actually make it grow. Mas não somos nós que That's fazemos com que a God's planta job. cresça. É o trabalho de Deus. Listen to what Peter says in 2:22. Olha só o que Pedro disse em 2, 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Christ is our example, Cristo é nosso exemplo, and I love that it mentions there's no guile in his mouth. e eu amo o fato de ter mencionado aí que na sua boca não se achou engano. He was not talking bad about people. Ele não falava coisas ruins das pessoas. In fact, one of the most amazing things that our Bible tells us
is when Jesus was getting nailed, Na verdade, uma das coisas mais incríveis que a Bíblia fala é que quando ele estava sendo crucificado, Jesus, he's praying for those people. ele orava por aquelas pessoas. Lord, forgive those people. Senhor, perdoa essas pessoas. They're nailing him, Essas pessoas estavam crucificando a Jesus, making fun of him. zombando dele. And he's still saying, Lord, have mercy on E them. ainda assim Jesus dizia, Senhor, tem misericórdia deles. If he is our example, Se ele é nosso exemplo, do you have that same attitude to others around you? temos nós essa mesma atitude diante If daquelas somebody pessoas ao harms nosso you or redor? wrongs you, Se alguém maltrata você, listen to what James 1:22 through 25 says. olha I só think o you que just read diz that final Tiago part of this. 1:22 a 25. Sede cumpridores da palavra e não somente os ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. We often talk about being a hearer and also a doer. Geralmente a gente fala de ser um ouvinte e também um praticante da palavra. But I love how it says, look at the law. Mas eu amo quando diz assim, olhem para a lei, atentem para essa lei. Study the law. Estude a lei. Look at how God has designed the universe Atente para como Deus projetou esse to universo. fit in that law, Para encaixar essa lei to nele. be others focused. Para que nós estejamos centrados no outro. If you love others, you wouldn't lie to them. Se nós amamos o outro, o próximo, nós não mentiremos para essas You wouldn't pessoas. steal from them. Não roubaremos dela. You wouldn't talk bad about them or bear false witness towards them. Não falaremos mal dela, não daremos falso testemunho acerca But I delas. also love that it says, don't just look into the law, Mas eu também amo que diz aqui, não somente atente para a lei, continue in it. mas continue, persevere nela. Matthew 5:20 through 21 says this. Mateus 5, 20 a 21 diz, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Mas qualquer que matar, será réu de juízo. This is an example to us Isso aqui é um exemplo para a gente. that no matter how much you know about the Bible, Que não importa o quanto você conheça da Bíblia, that information will not save you. essa informação somente não vai salvar você. Jesus was illustrating that you can know everything that the Pharisees know, Jesus estava ilustrando o fato de que você pode saber tudo que os fariseus sabiam but be evil inside. e, ao mesmo tempo, no seu coração, ser mau. Go ahead and read this. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. I had to look this up. E eu precisei buscar isso no dicionário. I wanted to know, what does it mean to call somebody raka? O que significa chamar alguém raca? And in the Hebrew, E no hebraico, that word means worthless, brainless, idiot, foolish. a palavra raca significa um homem sem valor, cabeça oca, um idiota sem cérebro, tolo, insensato. Look at what that verse just said. Olha o que esse versículo acabou de dizer. A lot of people say that if you kill somebody, you're in danger of judgment. Muita gente diz, se você matar alguém, aí sim, você é réu de juízo. But he's illustrating a point that even if you call someone an idiot, you're in danger. Mas o ponto que Jesus está ilustrando aqui é mesmo se você chamar alguém de idiota, você já está em perigo. How do we speak about each other? Como são nossas palavras uns para com os outros? Do we speak love even when people are speaking evil towards us? Será que a gente fala com amor mesmo quando as pessoas trazem palavras duras para nós? How do you want to be remembered? Como é que você quer ser lembrado? When you leave this planet, Quando você sair desse planeta, deixar esse mundo, how would people speak about your life? como as pessoas vão falar acerca do que foi sua vida? There has been some terrible things that have happened on our planet. Coisas terríveis já aconteceram ao nosso planeta. This particular lady that you see on the screen right here is named Eva Kor. O nome dessa senhora aqui na tela, o nome dela é Eva Kor. She was one of the Mengele twins that was experimented on during the Holocaust. Ela foi uma das gêmeas
que sofreu experimentos durante o Holocausto. They did awful things to her and her sister. Coisas horríveis foram feitas a ela e a sua irmã gêmea. Injected them with all kinds of poisons. Injetavam todo tipo de veneno nas They duas. almost died many times. Diversas vezes quase morreram. And her sister ended up passing away. A irmã dela terminou falecendo. Every single year, E todo ano, people that went through the Holocaust as pessoas que passaram pelo Holocausto get together se reuniam and they talk about the atrocities that the Germans did to them. e falavam acerca das atrocidades que os alemães fizeram com eles. And they speak about it with such passion. E falavam dessas coisas com tanta paixão. How could these people do a thing like this? Como que essa gente fez coisas terríveis conosco? And they couldn't stand the Germans, E não conseguiam suportar os alemães. even to this day. Até esta época. This little lady right here, Essa senhorinha aqui she said, I don't want to live my life like that. disse, eu não quero viver minha vida assim. In fact, I want to go ask or go find who these doctors were, Na verdade, eu quero descobrir quem foram esses médicos. and I want to knock on their E door, eu quero bater a porta deles. and I want to tell them that I forgive them for what they did. E eu quero dizer para eles que eu perdoo o que eles fizeram. And that's exactly what she did. E foi o que ela fez. She went to Germany, Ela foi para a Alemanha, she knocked on the doors, batia a porta das and one pessoas. of the German scientists that opened the door, he did not recognize her. She was a little girl. E um dos cientistas alemães que abriu a porta não a reconheceu porque ela era uma garotinha na época. But when she explained who she was, Mas quando ela explicou quem ela he era, went white as a ghost. ele ficou branco como um fantasma. And she said, I want to tell you E ela disse, eu gostaria de dizer para você that I forgive you for what you've done. que eu lhe perdoo pelo que você He fez. immediately broke down in tears. Imediatamente ele se despedaçou em lágrimas. He invited her in. Convidou para que entrasse, She sat and had tea with him. sentou-se, tomaram um chá juntos. And he told her that he had nightmares every single night. E ele dizia para ela que ele tinha pesadelos todas as He noites. could not sleep. Ele não conseguia dormir. He was horrified by what he did to those children. Ele ficava aterrorizado pelas coisas que ele mesmo fez àquelas crianças. And he could not believe that she was inviting herself to forgive him. E ele mal podia acreditar que ela mesma se predispôs a perdoar-lhe. Do you know what it did for her life? Sabe o que isso causou à vida dela? She did not hate them anymore. Ela passou a não mais odiá-lo. The forgiveness was the recipe to heal her heart. O perdão foi a receita para curar o seu coração. She said that forgiveness is like a seed for peace. Ela diz que o perdão é como uma semente para a paz. You know, I have a younger brother Eu tenho um irmão mais novo. who works in a ministry that does international search and rescue. Search and Rescue? Yeah. International search and rescue for like if there's like a tornado or Okay. there's like Que trabalha para um ministério que cuida de pessoas, tipo uma agência humanitária. Quando tem And um he tornado, alguma coisa assim. he works with Adventist Frontier Missions. E ele trabalha com a AFM, Adventist Frontier Missions. They have a little God pod that they've loaded the Bible up onto the God pod. E eles têm o que eles chamam de God Pod, é um dispositivo eletrônico onde eles carregam a Bíblia eletrônica ali dentro. They've passed these Bibles out in Israel and in Gaza. E eles começaram a distribuir essas Bíblias digitais em Israel, na faixa de Gaza. They've passed them out in the Ukraine and in Russia. Na guerra da Ucrânia e Rússia, eles começaram a distribuir também essas Bíblias digitais. They even went to the Ukraine and were working with an Adventist drone pilots E eles chegaram ao ponto de ir para a Ucrânia e trabalhar em conjunto com esses pilotos de drones that would drop bombs on the Russians. adventistas que descarregavam as bombas, lançavam as bombas nos russos. Adventists Adventistas. strapping bombs to a drone and dropping them on people. Adventistas amarrando bombas nesses drones e lançando-as pelo drone nas pessoas. It was mind-boggling. Isso Like, nem tem palavra. blew my mind. But let me tell you, my brother and his team Mas meu irmão e sua equipe convinced the Ukrainians convenceram os ucranianos to strap the Bible Ama- to their drones. a prender essas Bíblias digitais aos drones And they would fly the drones into the war zone e começaram a sobrevoar os drones com essa sobre a with the zona de Bible guerra, being plain
with the Bible playing, com a Bíblia ali sendo executada. and there's a video camera on the drone, Tem uma câmerazinha de so vídeo you ali. can see Então dava para ver. the second they would drop it, I'm sorry? Ah, no segundo dia eles lançavam essas bombas, essas Bíblias. the Russians would run, Os russos corriam and then they would turn around and they would listen, e finalmente eles começavam a ouvir. Tem and alguma you would coisa see them falando. come back up, E dava para vê-los se aproximando and they would pick it up, e pegavam as Bíblias, and they would stand around and call their friends over se reuniam, chamavam os outros amigos and listen to the Word of God. e começaram a ouvir a palavra de Deus. Brothers and sisters, Meus irmãos, do our hatred for somebody that's done something wrong to us, será que o nosso ódio por alguém que fez algo de errado conosco, does that prevent us from sharing truth and giving everyone the opportunity to know Jesus? será que isso nos impede de partilhar a verdade, fazer com que as outras pessoas conheçam a Cristo? This particular lady right here, she has made lots of documentaries about her life. Essa senhora especificamente fez vários documentários foram feitos acerca da vida dela. I live in Chattanooga, Tennessee, Eu moro na cidade de Chattanooga, no Tennessee. and she actually came to the Adventist school in Chattanooga and gave a talk to the young people. E ela já foi para a Universidade de Chattanooga e deu uma palestra aos jovens And she speaks on forgiveness. e fala sobre o perdão. Let me tell you, if you guys have anyone in your life that you have a hard time forgiving, Se tem alguém na sua vida com a qual você tem dificuldade de perdoar, I want you to Google her name eu queria que vocês colocassem no Google o nome dela and watch her documentaries, e assistissem os documentários dela. because it's the recipe Porque é a receita to heal your heart para curar o seu coração. to forgive. Perdoar é a receita. She passed away Ela faleceu on July 4th no dia 4 de julho in 2019. 2019. July 4th is the day that the United States celebrates for freedom. É o dia em que os Estados Unidos celebra a liberdade. And to me, that was God E para mim, just allowing this sweet little old lady who lived in the United States isso foi Deus permitindo que essa jovem senhorinha aqui, que vivia nos Estados Unidos muito tempo, to pass away on the very day that we celebrate freedom. falecesse no exato dia em que nós celebramos a liberdade. That is your ticket to Essa, freeing your heart. essa é a passagem que você tem para libertar o seu coração. I want to read to you a couple of quotes in closing. Eu gostaria de ler algumas citações para encerrar. Em todas as nossas relações devemos lembrar que há na vida dos outros capítulos fechados às vistas mortais. Há nas páginas da memória tristes histórias que são sagradamente guardadas de olhares curiosos. Aí se encontram registradas longas, renhidas batalhas com circunstâncias probantes, talvez perturbações da vida doméstica que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um amorável esforço. Para esses, o caloroso e ajudador aperto de mão, dado por um verdadeiro amigo, vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. Do you know that a kind word, Você sabia que uma palavra bondosa, a simple smile, um simples sorriso, is something that every single one of us can do? é algo que todos nós podemos fazer. And you will see E você vai ver that it will actually put joy in your heart. que isso vai trazer alegria ao seu coração. And you can change a life E você pode with transformar a sua such a vida simple action as this. com um ato tão simples como este. I hope and pray A minha esperança e a minha oração that you think today, é que hoje vocês pensem, if there's someone in your mind right now se tem alguém na sua mente agora mesmo, that you find it very difficult to forgive that person, que você acha que é muito difícil perdoar essa pessoa, as we bow our heads, ao curvarmos nossa fronte, I want you to think of that person. eu gostaria que você pensasse nessa pessoa. And if you have it in your heart to begin a journey of forgiveness, E se você colocou no seu coração o desejo de iniciar uma jornada de perdão, just ask God to give you the strength to forgive that person. peça a Deus que lhe dê a força para perdoá-la. Let us pray. Oremos. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, I thank you so much Senhor, eu te agradeço muito for having mercy on us. por ter misericórdia de nós. Every single one of us
does not deserve forgiveness. Cada um de nós aqui, Senhor, nenhum de nós merece o perdão. Yet you have forgiven us many times over. Ainda assim, Tu nos tem perdoado diversas vezes. Lord, help us to learn how to forgive others Ajuda-nos, Senhor, a aprender como perdoar os outros, so that our hearts can heal. para que o nosso coração seja curado Lord, também. help us to be the Christians that we're learning about, Ajuda-nos a sermos os cristãos que estamos aprendendo a ser, but help us to demonstrate those things. mas sobretudo que consigamos demonstrar essas coisas. Lord, help us to be careful with what we let into our Que eyes, sejamos cuidadosos com aquilo que permitimos ter entrada em nossa alma por meio dos olhos, what we listen to with our ears, ao que ouvimos pelos nossos ouvidos, what we read. com o que lemos. Lord, help us to be prepared Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados to share your truths a partilhar as Tuas verdades with a hurting world. a um mundo, Senhor, convalescente. And help us to be the people that are ready E ajuda-nos a ser as pessoas que estão prontas, to see you coming in the clouds. preparadas para Te ver, voltando love nas you. nuvens do céu. Nós Te amamos And thank you. e Te In agradecemos. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.